Tá. Eu queria chamar o Karan da Ericsson, que ela é pioneira da rede 5G aqui no Brasil, e ele vai falar justamente sobre esse assunto que tem crescido cada vez mais no nosso dia a dia. Então, por favor, e confirmem a presença no site se vocês querem o certificado dessa palestra. Então, corre lá, confirma, daí volta para cá. E então, Karan, por favor, seja bem-vindo. Ok, boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Karan Takedini, eu trabalho no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Ericsson em Indaiatuba, e eu vou falar aqui um pouquinho, eu sou responsável pelo Laboratório de Inovação do Centro de P&D da Ericsson, e entre outras coisas a gente faz provas de conceito, protótipos, envolvendo aí tecnologias emergentes. E desde de 2 anos atrás, a gente vem trabalhando aí com provas de conceito, protótipos e demos, fazendo uso de realidade estendida, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa próxima 1 hora. Eu preparei uns slides para essa apresentação, especialmente para essa apresentação, com essa agenda, começando inicialmente com um alinhamento dos conceitos, né, o que é a realidade estendida e as suas diversas tecnologias e um pouco da história dela, né? Depois a gente vai para um capítulo que é o que eu mais gosto, aqui é a parte de tecnologia, a gente vai falar de todo o hardware envolvido, software, os trends tecnológicos e também uma visão de mercado. E aqui eu vou mostrar também um óculos de realidade mista ou realidade estendida para vocês, tá? Como é que tecnologias estão por trás aí de um óculos de realidade estendida. O terceiro capítulo a gente fala de exemplos de aplicações e casos de uso, e eu trouxe aqui 2 casos práticos desenvolvidos por nós aqui no Brasil, tá? Para vocês terem uma ciência do que é, né, esse tipo de tecnologia e como ela pode ser utilizada. O quarto capítulo a gente fala de 5G e como que ela vai habilitar novos casos de uso e novas experiências, né, de realidade estendida. E, por fim, o que vem por aí, né, os próximos 5, 10 anos, aí, o que a gente pode esperar nessa área. Tá? E, sem mais, então vamos lá. A gente começa aqui, então, com a primeira parte, com uma pergunta que sempre me fazem, tá? Que é justamente qual que é a diferença entre a realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, né? Então, são as 3 grandes tecnologias por trás da realidade estendida. Começando com a realidade virtual, que nada mais são experiências isoladas do usuário. O usuário ele está num ambiente digital simulado, completamente isolado do mundo real, tá? E aqui, exemplos típicos são os jogos de realidade virtual, como o Beat Saber, que muitos de vocês conhecem. Tá? O segundo conceito aqui é a realidade aumentada, né? Ou augmented reality, né? E aqui a gente tem o ponto principal aqui, é a integração dos componentes do mundo digital e o mundo real. Então, aqui, por exemplo, através de tablets ou através de câmeras, por exemplo, de um celular, de um smartphone ou de um tablet, você consegue, então, integrar elementos digitais no mundo real, tá? E um exemplo mais comum aqui e conhecido é o Google, tá? Que faz uso de um tablet ou de um smartphone. Tá? E o terceiro é a realidade mista, ou mixed reality, né? Aqui a gente não só tem a integração do mundo digital com o mundo real, mas a gente também tem a possibilidade de interagir com os objetos 3D, com os hologramas, né? Então, a gente pode expandir o holograma, a gente pode posicionar ele em alguma... no mundo real que está ao redor do usuário. Tá? Então, essa é a grande diferença, realidade aumentada e mista. Tá? E aqui, exemplos típicos, a gente vai falar bastante aqui, são aplicações, por exemplo, para a área industrial, usando, por exemplo, os óculos HoloLens da Microsoft. Tá? Então, esses são os 3 conceitos, e todos eles estão amarrados num grande guarda-chuva chamado Extended Reality, ou realidade estendida. Tá? Então, todas essas realidades que estendem a realidade, ou que fazem essa integração do mundo virtual com o mundo real, criando experiências imersivas,
Então, são chamadas de realidade estendida. Tá? Então, esses são os conceitos básicos. E aí, o ponto aqui para essa apresentação, meu foco principal vai ser em realidade aumentada e realidade mista, tá? Especialmente porque são as tecnologias que hoje estão mais se desenvolvendo e estão criando diversas novas oportunidades e aplicações. Tá? Vou falar um pouquinho agora da história, né, dessas duas tecnologias, né, focando nas principais realizações e eventos, né, que ocorreram ao longo dos últimos 30 anos. Tá? Começando lá em 1990, com a Boeing, né, um cientista da Boeing cunhou o termo, pela primeira vez, o termo realidade aumentada foi utilizado, e ele usou essa técnica, né, para ajudar no processo de manufatura dos cabos das aeronaves da Boeing. Tá? Isso em 1990. Quase 10 anos depois, a NASA fez uso também da realidade aumentada para ajudar a otimizar a navegação nos testes de voo da NASA. Tá? Então, 10 anos depois, a NASA, um grande evento usando aí realidade aumentada. E aí, olha que interessante, né? Mais 10 anos, ou mais de 10 anos, para a gente ter aí um grande evento, um grande lançamento, quando o Google anunciou a versão beta do óculos Google Glass, né, de realidade aumentada. Então, em 2013. Tá? Bom, daí para frente, aí sim, a gente começou a ter uma frequência muito maior de grandes eventos e grandes lançamentos de tecnologias relacionadas à realidade aumentada e realidade mista. A primeira delas, a Microsoft, em 2015, anunciou, né, o óculos HoloLens, o famoso óculos HoloLens de realidade aumentada e mista, né? Em 2016, tivemos dois grandes eventos. A Niantic, ela criou o Pokémon Go, né, que a gente já falou aqui, que é um dos jogos de maior número de usuários e de maior receita, né, aí, com mais de 7 bilhões de dólares, né, de receita. Realmente um grande sucesso. E uma startup, na época, a Meta, lançou o Meta 2, né, o óculos de realidade mista Meta 2, que a gente vai falar bastante dele aqui também, eu, inclusive trouxe ele para mostrar para vocês. Tá? Em 2018, a Magic Leap, outra startup, aí em parceria com operadoras, grandes operadoras, ela lançou também um óculos de realidade mista bastante forte ainda no mercado, que é esse Magic Leap One. A gente tem eu vou mostrar uma aplicação que a gente desenvolveu em cima desse óculos, tá? Durante essa apresentação. E 2020, aí tivemos vários lançamentos, 2019, 2020. A Microsoft lançou a sua segunda versão do HoloLens, o HoloLens 2. A Nreal, uma outra startup, lançou um óculos também que é uma grande promessa de mercado aí, porque tem novas features, né, que também a gente vai falar aqui. E o Google lançou o seu novo Google Glass. Então, o resumo desse cronograma aqui, desse histograma aqui, ó, é que dá para se perceber aqui que nos últimos 10 anos, ou menos, nos últimos 7 anos, aí sim a gente começou a ter, a tecnologia ela começou a ficar mais madura e tivemos diversos lançamentos, inclusive com os big players aqui, né, os grandes players apostando firme aí que esse tipo de tecnologia vai trazer aí grandes resultados e retorno para elas. Tá? Legal, a gente deu uma varrida aqui, então agora vamos para a parte de tecnologia. Né? Começando com esse relatório da Gartner, eu busquei aqui o relatório da Gartner que fala de tecnologias emergentes dos últimos 3 anos, e aqui eu estou dando um foco em realidade estendida e 5G para mostrar como é que essa tecnologia vem evoluindo nos últimos anos. Né? Então, não sei se todos conhecem, né, mas esse é o Hype Cycle da Gartner para tecnologias emergentes. Basicamente, aqui você tem uma curva de subida, onde aqui geralmente a tecnologia está naquela fase de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, depois você tem os primeiros casos de uso, né, as provas de conceito aqui em cima, né, geralmente você tem então uma fase onde a tecnologia ela está naquela fase ainda incerta se ela vai explodir ou não, se vai ter um grande uso, um uso massivo,
E aí, nessa última fase, aí sim, né, começa a surgir vários casos de uso, casos de negócio, até massificar. Tá? Então, esse é o Hype Cycle da Gartner. E aqui em 2019, olha que interessante, né, já mostrava a realidade virtual no último ciclo, né, do Hype Cycle, né, realidade virtual, e a realidade aumentada aqui nessa fase de vai ou não vai, né? Será que vai explodir ou não vai nessa tecnologia? E o 5G ainda aqui na fase de pesquisa e desenvolvimento, né, na fase de subida do gráfico. Já em 2018, olha que interessante, né, a realidade virtual ela some desse gráfico, o que significa que ela é considerada madura, né, e já começa a ser massificada. A realidade aumentada praticamente não mudou de posição, e aí surgiu a realidade mista, que a gente falou aqui, né, nessa fase aí de incerteza, né? Não sabe se vai explodir ou não. E o 5G subindo aqui na fase de P&D, tá? Isso em 2018. E aí, finalmente, em 2019, né, que é o último gráfico que eu trago para vocês, e olha que interessante, nenhuma das três tecnologias aparecem mais no gráfico da Gartner, o que significa que as três tecnologias, virtual, aumentada e mista, são consideradas, segundo esse conceito aqui, não são mais tecnologias emergentes, e sim maduras o suficiente para serem aplicadas aí em diversos casos de uso. Tá? E aí um outro fato interessante que eu queria chamar a atenção nesse gráfico é o 5G, ele está aqui na fase para começar a explodir, né? E surge um outro termo aqui relacionado com Extended Reality, que é esse AR Cloud, né? Que bem na fase ainda iniciais, né, de P&D, onde você tem um mundo digital, né? Você tem a cópia do mundo real, tudo basicamente que você tem, né, do mundo real vai ser digitalizado, você vai ter a sua cópia, e isso vai ser acessível em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, em qualquer localidade, né, em qualquer tempo também. Então, essa é uma tecnologia que deve explodir aí ao longo dos próximos anos e que promete bastante, né, em termos de aplicações e casos de uso. Tá? Então, esse é um trend tecnológico que eu trago aqui para vocês. E agora vamos falar da tecnologia em si. Né? Eu criei esse slide aqui para falar das 6 principais especificações dessa tecnologia de realidade aumentada e realidade mista. Sem elas, não dá para ter uma experiência de qualidade com esse tipo de tecnologia. Então, a gente começa aqui com o Field of View, ou campo de visão, FOV, né? Que é justamente aquela área visual no qual o usuário ele vê o conteúdo virtual integrado ao mundo real, né? Lembra aquele conceito, né, da integração do mundo real, mundo digital? Então, esse é o Field of View. Então, um campo de visão desejada é de 90 graus, que significa o seguinte: tudo que está naquele campo de 90 graus do usuário do óculos de realidade aumentada ou mista está na realidade mista. Está naquele mundo onde você integra os objetos 3D, os hologramas 3D, com o mundo real. Tá? Então, isso é o que significa o FOV. E tem se dado assim, uma atenção muito grande nessa questão, porque aumenta demais a usabilidade, né, do óculos. Né? Outro ponto super importante é o tracking. Né? Aqui a gente está falando de tracking, né, do rastreamento dos olhos, da cabeça, dos movimentos do corpo e das mãos. Né? Então, isso aqui é uma parte super importante também para a usabilidade, para a interação harmônica entre o usuário, o conteúdo 3D e o ambiente real. E aqui o desejável é que o tracking tem esses 6 DOF, Degree of Field, né, que é o máximo que você pode ter de tracking tridimensional, né, para todos as direções e movimentos. Tá? Um outro ponto importante são as categorias de conexão dos óculos, né, de realidade aumentada e mista. Então, a gente tem 3 categorias: o Tethered, que é o óculos conectado por fio, eu vou mostrar um exemplo aqui. O Standalone, que é uma conexão sem fio. O smartphone, que é uma conexão do óculos com o mundo, a conexão que ele faz é através de um smartphone. Né?
Então, essa é a nova geração, inclusive, de óculos que estão surgindo, né? Os primeiros foram todos tetra, depois avançaram para standalone, e agora estão vindo a nova geração, essa é smartphone. E o desejável é justamente ser standalone ou smartphone, justamente porque se você conectado por fio, você perde você fica um pouco restrito quando você pensa em aplicações, por exemplo, para o meio industrial. Imagina você com óculos de realidade aumentada com um cabo, conectando o óculos a um PC. Então, você tem que, para você se movimentar na fábrica, você teria que levar o seu notebook junto com você. Então, limita um pouco as aplicações. Tá? A outra grande especificação, super importante aqui também, que está explodindo assim do ponto de vista de novas pesquisas e novas descobertas, essa parte de environment understanding, né, entendimento do ambiente, né, onde você tem os óculos, eu vou mostrar aqui, eles têm sensores de profundidade, detecção de objetos, localização 3D, justamente para fazer esse mapeamento espacial. Ao redor do uso é uma área super importante, você já deve estar facial, que está bastante alinhado aqui com esse tipo de especificação do óculos. Tá? Uma outra questão importante é a resolução, ou no caso aqui, o PPD, né, que é o Pixels per Degree, né, que é a resolução angular do display do óculos, né? Aqui a gente usa o PPD e não a resolução, porque a resolução, você pode ter uma resolução boa, mas se você aumenta o seu campo de visão, o FOV, né, a resolução tem que aumentar, é que nem uma TV. Né? Quanto maior a tela da TV, maior a resolução necessária para você ter uma imagem legal. Então, a gente não usa a resolução, e sim o pixels per degree, que aí depende do tamanho do FOV. Né? E o desejável aqui é 50 graus. Tá? E, por fim, a última especificação aqui bastante relevante e que vai ter um diferencial muito grande aí para a expansão das novas aplicações é o que a gente chama aqui de form factor, ou formato físico, né, do óculos. Né? E aqui a gente está falando de peso, do tamanho, né, se ele se adequa direito ao rosto do usuário. Né? Então, as empresas estão investindo pesadamente nessa parte para que os óculos deixem de ser aqueles óculos grandes e pesados lá de 5, 6 anos atrás e se tornem cada vez mais óculos muito parecidos com esse que eu estou usando aqui. Tá? Então, essas são as 6 principais especificações para se ter uma qualidade de experiência, uma experiência de qualidade quando se fala de realidade aumentada e mista. Tá? Aqui eu trago uma comparação, uma análise comparativa e evolutiva dos principais óculos aí que a gente tem no mercado, que eu mencionei em alguns slides anteriores. E ali do lado esquerdo tem as especificações que eu acabei de falar, e eu tenho então, comparando 5 óculos, né? O Meta 2, o Magic Leap 1, o HoloLens 2, o Google Glass e o Unreal. Né? Em verde, é justamente a parte, as especificações desejadas, né, para cada uma dessas especificações. Então, vocês veem aí que, né, nenhum dos óculos consegue realmente atender todas as especificações de modo otimizado. Né? É difícil, né, porque quando você avança numa especificação, por exemplo, como o Field of View, no caso do Meta, que tem 90 graus, você tem que aumentar a sua resolução. Né? Então, você tem que investir, não adianta só investir em aumentar o seu campo de visão e não aumentar a resolução. A mesma coisa, você tentar diminuir o tamanho e deixar o óculos mais leve, tem as suas consequências também. Né? Você perde, por exemplo, em processamento. Então, nenhum dos óculos ainda atingiu aquela perfeição. O Unreal, que foi lançado recentemente, parece ser uma promessa e parece atender boa parte das especificações. Você vê que ele tem 88 gramas, comparado, por exemplo, com o HoloLens 2, que foi lançado no mesmo ano, que tem
266 gramas. Então, é muita coisa, né? Muita diferença, né? E tem um PPD de 52, né? Que é razoável. Ele é tablet e smartphone connected, né? Então, essa também é um dos grandes diferenciais do Nreal. Ele é o primeiro óculos de realidade estendida smartphone connected e já compatível com o 5G. Então, esse é um grande diferencial, por isso que a gente está apostando bastante nesse óculos, tá? O Google Glass, que, né, tem 42 gramas e é bem, né, adequado, bem parecido com o óculos normal do dia a dia nosso, porém, ele não é um óculos que traz boa parte das features de realidade estendida, ele não consegue atender. A começar pelo próprio FOV, né, que ele tem um FOV de 15 graus. Né? Então, imagina, né, a realidade mista, a realidade aumentada, ela está só naqueles 15 graus. Então, a usabilidade dele deve ser bem ruim. Eu nunca experimentei, mas acredito que deva ser bem ruim. Tá? Então, essa é uma análise comparativa dos principais óculos de realidade aumentada e mista do mercado. Tá? E aqui, agora, eu vou mostrar um desses óculos, tá? Que é o Meta 2, tá? Eu espero que vocês consigam ver. Ele é um óculos ele é um óculos de realidade mista, tá? O que tem esse óculos, né? Ele tem diversos sensores e câmeras frontais que permitem mapear todo o ambiente que está ao redor do usuário, mapear o perfil do usuário, a altura, por exemplo, tá? Ele tem algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, para rastrear o movimento da mão, para que o usuário consiga interagir com os objetos 3D e posicionar esses objetos 3D, inclusive, ao redor dele, no ambiente, numa mesa, seja lá onde for. Tá? Então, é um óculos bem interessante, e eu acho que o ponto mais forte dele é justamente o FOV, que eu falei, né, que é o ângulo de visão, campo de visão, de 90 graus. Então, você imagina, né, tudo que está nesse ângulo de 90 graus está na realidade aumentada, realidade mista. Então, você pode interagir à vontade ali, que você tem essa integração dos objetos 3D com o mundo real. Tá? Ele é um óculos relativamente pesado, como eu falei, e ele é tethered, né? Então, ele tem um cabo HDMI que interliga o processamento do óculos, né, com um notebook. Então, isso limita um pouco. Mas eu vou mostrar uma aplicação que a gente desenvolveu com ele, vocês vão ver que fica bem legal. Tá? Então, é isso. Esse é um exemplo típico de um óculos de realidade aumentada, e como eu falei, falta muito ainda para, né, diminuírem e tornar ele cada vez mais perto do que seria um óculos ideal, né, como esse. Tá? Legal. Voltando aqui para a apresentação. Só deixa eu dar isso. Bom, dando continuidade, um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, eu acho que eu pulei algum slide aqui, não, legal. Eu queria mudar um pouco de assunto, e aí uma área que eu acho que muito interessa a vocês, né, que é justamente, eu queria dar um exemplo típico de um design, de uma aplicação de Extended Reality, né? Então, eu diria que esses são os 4 grandes elementos aqui de um ambiente de Extended Reality. Começando aqui pelo back-end, né? Que é onde a gente vai desenvolver a aplicação de realidade estendida. Tá? Então, a gente tem as plataformas aí mais comuns, né, para desenvolver essas aplicações, como o Unity, o Unreal e o WebXR. O Unity é o mais famoso de todos, tá? Acho que 70% das aplicações hoje sendo desenvolvidas estão em cima dessa plataforma. Ela é uma plataforma poderosíssima. Eu aconselho todos que querem se aventurar nessa área a conhecer um pouquinho mais dessa plataforma. Tem diversos treinamentos aí free, tá? Na web, e ela é poderosíssima nessa área de design 3D. Tá? E aí, quais são os outros elementos? Né? Então, a aplicação de realidade estendida, ela vai interagir
com diversos cenários ou ambientes, dependendo do seu caso de uso. Então, por exemplo, se for uma aplicação para a indústria, provavelmente essa aplicação ela vai consumir dados de uma máquina ou de um robô, aí, e vai consumir esses dados e provavelmente vai disponibilizá-los de forma, por exemplo, sobreposta, em forma de gráficos ou em forma de painéis informativos, né? Integrados ao mundo real. Tá? Então, você pode também não só consumir dados, mas também controlar máquinas ou robôs. Né? Você pode ter casos de uso de learning, por exemplo. Então, aqui a aplicação ela iria consumir dados de uma base de dados aí de uma escola, de uma universidade, né? E criar painéis informativos, menus informativos e animações e assim por diante. E assim por diante. Tá? Então, você tem diversos casos de uso e você vai interagir, né, essa plataforma Unity, ou qualquer uma dessas, né, com a respectiva o data center, ou uma máquina, ou um robô. Tá? Bom, aí aqui, desse lado, você tem os óculos, né, de realidade aumentada e mista, então, onde você vai realmente interagir, integrar esse mundo real e digital. E, por fim, né, a parte dos overlays, que a gente chama, onde você vai justamente mostrar a informação. E aqui uma outra competência bastante importante é a parte de UX design, né? A parte de construir front-ends que sejam harmônicos, que você possa realmente passar a informação que você quer de forma harmônica para o usuário, para quem está usufruindo da aplicação. Tá? Então, esse é um ambiente típico de design, né, que eu queria mostrar para vocês. Tá? E que eu queria mostrar aqui é que esse ambiente de design, até um tempo atrás, ele estava completamente, era um mercado fragmentado, né? Então, você tinha diversas plataformas de desenvolvimento, né, de modelagem 3D, como eu falei, Unity, Unreal, você tem diversos fornecedores, né, de aplicações ou de dispositivos, né, como o Windows, a Microsoft, o Oculus, o Steam e assim por diante, e quem está desenvolvendo as aplicações. Isso era completamente sem era completamente fragmentado. E aí surgiu o OpenXR, que conseguiu unificar toda essa realidade. Ele é um padrão aberto, tá, que provê aí um acesso de alta performance para as aplicações e plataformas de realidade aumentada e mista. Tá? Então, aqui foi um grande avanço, e isso, vocês podem ver aqui em cima, a quantidade de empresas e companhias aí desenvolvendo agora aplicativos muito mais ordenada, e isso vai melhorar cada vez mais. Tá? Então, legal o OpenXR ter surgido. E para terminar esse segmento de tecnologia, eu queria falar de um relatório, de uma pesquisa feita pela Ericsson. A gente tem esse Consumer Lab, que é um relatório que a gente faz todo ano, uma pesquisa em mais de 50 países, e com milhares de usuários, né, de smartphones, e eu trouxe aqui algumas informações interessantes, como, por exemplo, 53% dos usuários de smartphones no Brasil dizem que estarão usando, né, que querem usar, ou estarão usando óculos de realidade aumentada já em 2025. Enquanto que na China, 76%, né, disseram isso. Né? E aí tem um outro dado também bastante legal, que também no Brasil, 46% disseram que em 3 anos eles acreditam que a informação, né, que hoje é vista ali na tela dos smartphones, vai ser projetada em qualquer lugar, em paredes. Né? Então, eles têm o pessoal já está acreditando firmemente que isso vai acontecer. Né? Então, esse é um trend aí, segundo o consumidor. Né? E aqui, nesses quadrinhos, eu trago outras informações interessantes, como, por exemplo, já em 2021, segundo pesquisas, acredita-se que a receita de software de realidade aumentada já vai superar a de realidade virtual. E nessa laranjinha aqui, 66% dos entrevistados acreditam ou gostariam, né, de ter na telinha ali, ou
isso na tela de um óculos, né, de realidade aumentada, instruções para ajudar eles a consertar qualquer coisa dentro da sua casa. Né? Imagina que legal, né? Você tem um óculos como esse aqui e você quer consertar o seu fogão ali, ou sua geladeira, e você tem as instruções ali de como fazer isso de forma sobreposta ao que você está vendo no mundo real. Tá? Então, tem outras informações aqui para depois vocês darem uma olhada. E é isso. Então, essa é o segmento de tecnologia. Vamos agora eu vou dar alguns exemplos aqui de aplicações e casos de uso para poder ficar mais claro, né, do que a gente está falando aqui. Né? E eu vou começar com um exemplo de aplicação para a indústria. Né? Essa aplicação ela foi desenvolvida pelo nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aqui no Brasil. Foi uma colaboração entre Ericsson e a ABB, né? A aplicação de realidade mista com os robôs digitais da ABB. Né? Então, ela consome dados dos robôs digitais e workflows de manufatura em tempo real. Né? Então, entre outras coisas, vocês vão ver, essa aplicação ela possibilita dados, né, dos robôs e disponibilizar eles nos de realidade mista, monitorar em tempo real sinais, como, por exemplo, a carga da CPU, controlar os movimentos dos robôs, fazer uma chamada de vídeo em entre dois usuários de realidade aumentada e também manipular hologramas 3D. Tá? Bom, aí eu gostaria de passar um vídeo, o primeiro vídeo, para que vocês entendam exatamente o que eu estou comentando aqui. Legal. Legal. Como eu falei, essa aplicação foi desenvolvida aqui por nós, aqui no Brasil, lá em Indaiatuba, e a gente usou nessa aplicação o óculos Magic Leap One. Tá? Bom, um outro exemplo de realidade aumentada, aqui para suporte, para troubleshooting, né, onde você pode fazer uso da realidade aumentada para, por exemplo, você fazer uma visualização analítica, né, dos problemas, dos prováveis problemas ou falhas de uma placa de circuito impressa como essa que está aqui à direita. Então, você consegue integrar, por exemplo, dispositivos de medição, como multímetro, osciloscópio. Então, você
já consegue ver os resultados dos equipamentos junto com a placa, você consegue já ter uma comunicação com eventuais troubleshooters, né, para ajudar a resolver o problema da placa. Você consegue adicionar figuras ao sistema e você consegue ter informações de cada um dos componentes, né? Que medições que aquele componente deveria estar provendo, que resultados, né? Para saber aonde que está, para tentar achar de forma mais rápida os possíveis problemas de uma placa como essa, tá? Então, tudo isso fazendo uso da realidade aumentada, que pode ser através de um tablet ou de um óculos, tá? E aqui nesse link tem mais informações, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais. Eu trago aqui um terceiro exemplo para a área de aprendizado também. Essa foi uma aplicação desenvolvida por nós aqui no Brasil, usando o Meta 2, né, o óculos Meta 2. E aqui, basicamente, a gente usa essa aplicação, poderia usar essa aplicação para educação à distância, para treinamento, para suporte remoto. A gente tem 12 produtos da Ericsson, representados com modelos 3D em tamanho real, né, onde a gente consegue ter detalhes técnicos desse produto, a gente consegue quebrar esse produto, ver as especificações de cada parte do produto, e mais do que isso, você tem toda uma instrução operacional para mostrar para o usuário como instalar aquele produto, um rádio, por exemplo, numa antena de celular de uma operadora, tá? E aqui eu trouxe também um vídeo explicativo para mostrar em mais detalhes o que essa aplicação faz. Legal. Aqui eu tenho, bom, essa aplicação ela foi desenvolvida, como eu falei, em Indaiatuba, e esse vídeo foi filmado lá no nosso laboratório de inovação em Indaiatuba, tá?
E eu trago aqui mais um exemplo para entretenimento do IKEA. Eu vou só deixar o slide aqui, depois vocês podem olhar com mais detalhes aí o que essa realidade aumentada faz, tá? Bom, aí a gente passa para o próximo segmento, que é a parte do 5G, como um habilitador para as experiências de realidade estendida, né? E aqui, por quê, né? Então, começando pelo fato de que, nesse gráfico da Stanley, mostra que as aplicações de realidade estendida, elas estão todas aqui localizadas no topo à direita, que é onde justamente onde se tem a necessidade de uma maior banda e throughput e um menor atraso, né, um menor delay, né? Então, justamente as aplicações de realidade estendida estão aqui em cima no topo e esses dois requisitos são extremamente necessários e importantes para que se tenha experiências de alta qualidade, tá? E o que eu quero dizer com isso, então, é que para você as experiências, né, de realidade estendida, elas vão requerer uma maior eficiência, né, das redes em termos de capacidade e também em termos de latência, né? Esse ultra reliable low latency communication é super crítico para que você tenha experiências imersivas de qualidade. E se a gente entrar mais a fundo aqui, quais são os requisitos técnicos, né, para a realidade estendida? Aqui eu trago requisitos típicos, tanto de throughput quanto de latência, né? Throughput, a gente está falando de throughputs cerca de 4 vezes maior do que, por exemplo, um streaming de vídeo 4K. Né? E quando a gente fala 4 vezes mais, a gente está falando aqui em velocidades algo em torno de 100 megabits por segundo, para você ter uma experiência realmente de qualidade que você garanta essa harmonia entre todos os elementos envolvidos, né? O usuário, os objetos 3D e o ambiente real. E para justamente que haja essa harmonia também, é necessário uma latência muito baixa, como eu falei, né? Uma latência fim a fim muito baixa, para que haja esse alinhamento entre todos esses conteúdos. E aqui, nas experiências que a gente tem feito, em estudos que a gente tem feito, a gente tem visto que uma latência típica que pode realmente trazer experiências de qualidade, a gente está falando de latências de 30 milissegundos fim a fim. Né? Então, aqui é só importante mencionar, né, lembrando que a latência é justamente aquele tempo entre a ação e a reação, né, e mais especificamente, quando a gente fala em fim a fim, a gente está querendo dizer que a gente quer, né, tem que contabilizar tanto a latência do dispositivo final, o dispositivo de realidade aumentada e mista, a última milha da rede, né, que seja lá na sua casa ou na indústria, a rede de acesso, né, seja 4G, 5G e o backbone. Tá? Então, essa latência fim a fim, ela tem que ser em torno de 30 milissegundos. Então, é muito baixo, se você levar em consideração todos esses elementos. E aí, se eu fizer um comparativo com os requisitos de especificação da rede 5G, os 8 requisitos, né, para quem quer conhecer um pouquinho mais do 5G, esses são basicamente os diferenciais, né, do 5G, né, esses 8 requisitos. Né, a gente está falando aqui de reliability, availability, precisão na posição, taxa de transmissão de dados, latência, mobilidade, densidade. Então, esses são as redes 5G, os sistemas 5G, eles são especificados através desses 8 requisitos. E, justamente, esses 2 requisitos que eu mencionei aqui, necessários para as experiências de realidade estendida, eles estão muito bem atendidos pela rede 5G. Se você for ver aqui a taxa de transmissão de dados, a rede 5G ela pode chegar até 10 gigabits por segundo. Isto é, 10 a 100 vezes mais rápido que os seus antecessores, que é a rede 4G ou 4,5G. E, em termos de latência, a rede 5G ela pode chegar, ela está planejada para chegar, e vai chegar, né, a 1 milissegundo. E aí a gente está falando aqui também de 30, 40 vezes menor do que o sistema atual, né, 4G. Então, é um diferencial muito grande quando a gente fala de experiências de realidade estendida integradas com o sistema 5G. O sistema 5G tem tudo para realmente ser um habilitador dessas experiências e torná-las possíveis e massificar elas, né? E
e eu mencionei 2 requisitos típicos, né? Mas conforme essas experiências de realidade estendida vão sendo cada vez mais se tornando mais complexas e evoluindo, né? Outros requisitos, como por exemplo position accuracy, vão ser extremamente necessários, né? Connection density, né? Então vão ser outros requisitos que vão ser extremamente necessários e, de novo, a rede 5G ela está plenamente capaz de atender os requisitos para esse tipo de experiência e aplicação. Tá? Então, por isso que a gente acredita que o 5G é realmente um habilitador, vai ser, né? Já está sendo, né? Em vários países o 5G já está sendo implantado, né? Aqui no Brasil a gente teve um primeiro lançamento pela Claro, então definitivamente vai ser um habilitador de novas aplicações de realidade aumentada, especial as atuais e também a nova geração, né, de aplicações, que é justamente o que eu vou falar nesse próximo capítulo, que é justamente a nova geração, né, de aplicações de realidade estendida, começando aqui pela esquerda, né, onde a gente espera ter em novas interfaces, né, revolucionárias, né, onde o ambiente que cerca o usuário vai se tornar a interface, né, conforme esse vídeo aqui a gente consegue ver, né, o usuário ele tem o ambiente como parte da sua interface, né, e fazendo uso aqui de serviços de inteligência artificial, ele consegue em tempo real ter diversos serviços aqui, né, conforme a gente está mostrando aqui nesse videozinho, né, tudo em tempo real. E do lado direito também algo bastante revolucionário aqui em fase de protótipo, né, por algumas empresas, né, aqueles óculos pesadões que eu mostrei aqui, né, eles vão cada vez mais evoluir para óculos típicos como esse que a gente usa, né, mas também no futuro até como lentes, né, como esse protótipo, né, onde você tem várias funções de realidade estendida integradas na lente, né. Então imagina o futuro com esse tipo de interface. Então, esse é um dos pontos que definitivamente vai evoluir nos próximos 5, 10 anos, né? Os grandes players dizem, inclusive, que não é 5, 10 anos, é 3 a 5 anos no máximo. Então, a gente vai ver, vamos ver quem está certo, né? E um outro ponto que eu queria mostrar aqui também também outros tipos de serviço, né, que vão surgir, o que a gente chama aqui de serviços baseados no contexto, né? E através da integração de diversas tecnologias, né, como, por exemplo, visão computacional, inteligência artificial e machine learning, né, junto com a extended reality, vão permitir diversos tipos de serviços, como, por exemplo, esse da esquerda, né, onde você tem uma compra personalizada e você tem um scanning, né, do corpo do indivíduo, né, e aí você consegue digitalmente fazer a prova, né, do terno, aí no caso, né, para ver se ficou bom ou não. Né. E do lado direito, um outro serviço também em real time, né, onde você, de novo, né, fazendo uso de visão computacional, inteligência artificial e extended reality, você consegue fazer um scanning do motor, né, e em tempo real verificar os problemas daquele robô, o status das principais peças, como deveria estar, né, cada uma dos componentes, se tá num status normal, se tem alguma ação para ser tomada. Então, tudo isso em tempo real, fazendo o uso dessa integração de todas essas tecnologias. Então, esse é o futuro. 3, 5, 10 anos, ninguém sabe, mas definitivamente pelo que a gente tem visto, né, de pesquisas científicas, de provas de conceito, de protótipos, esse futuro, eu acredito que ele não está tão longe. Tá? E basicamente é isso. O resto aqui eu trouxe referências, tá, da onde eu construí toda essa apresentação. A Ericsson tem diversos relatórios, como o Consumer Trends, o Mobility Report, o Internet of Things, né? Então, aqui vocês têm links para esses relatórios, aí vocês podem ter mais informações, isso tudo está aberto, tá, para leitura.
E aqui também no último capítulo eu trago aqui referências diversas também, da onde eu tirei diversas informações que foram agregadas aqui nessa apresentação. Tá? E é isso, pessoal. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Bom, muito obrigada, então, a apresentação, cara. Eu até queria fazer um comentário que a nossa latência com a do YouTube dá em torno de uns 15 segundos e a gente já está achando que está arrasando aqui. Imagine 30 milissegundos que você falou e caía o pensamento, né? A exato, ideia. Exato. Bom, mas agradecer de novo a presença sua pela Erickson. Galera, a gente está abrindo aqui o tempo para perguntas. Lembrando que eu acho que daqui a... ainda não abriu, mas em breve vai abrir a presença para saída. Acho que daqui uns 5 minutos abre. Então, daí vocês não esqueçam de confirmar lá para daí você conseguir gerar o certificado dessa palestra. Bom, o cara está disponível aqui para fazer perguntas, então, se vocês forem mandando aí no chat, a gente consegue ir respondendo. Cara, se quer falar mais alguma coisa, complementar, eu vi que tem um programa de talentos aí, você quer falar um pouco sobre isso? Isso, eu posso falar assim, inclusive tem um link aqui para um vídeo bem legal, tá? Esse programa de talentos da Erickson a gente faz todo ano, tá? Tá aberto para contratação de talentos, trainees e estagiários, né, para o próximo ano. Esse programa ele vai de 24 de agosto, as inscrições, né, 24 de agosto a 25 de setembro, tá? Então se inscrevam lá, olhem esse link, tem todas as informações. A gente tem assim, tido muito sucesso com as contratações que a gente tem feito nos últimos anos, e gente, inclusive, da UFSCar, né, muita gente da UFSCar, estagiários e pessoas que, inclusive, eu fiz disciplinas juntos, né, na UFSCar, a gente trouxe para dentro da Erickson, então vale a pena, dá uma olhada lá, quem está interessado. E uma das áreas que a gente está contratando é justamente no laboratório de inovação, e vocês vão mexer com tecnologias como essa aí que eu acabei de mostrar. Tá? Aí eu já coloquei lá o link, então, para a galera no chat. Surgiram várias perguntas aqui, então, vamos ver. Gustavo de Jesus pergunta, você pode dizer se o projeto de tudo isso pode ajudar pessoas com deficiência? Eu acho que sim, eu acredito que sim, aliás, muito, porque a realidade estendida, um dos grandes focos dela é justamente ajudar na educação, né? E aí a educação pode ser para qualquer, né, foco, né? Tanto para pessoas com deficiência. Eu estava vendo vídeos recentemente da medicina utilizando a realidade virtual justamente para ajudar pessoas com deficiência a diminuir o tempo, né, para melhorar alguma deficiência, né, que aquele paciente tem. Então, eu acredito muito que isso vai ser uma das áreas focais, sim, desse tipo de tecnologia. A Ellen está perguntando, como está o andamento das políticas de implantação do 5G aqui no Brasil? A gente gostaria que estivessem mais rápidas, mas está andando, tá? A gente tem ainda, a Anatel tem que liberar aí todo o edital, e a gente acredita que no começo do ano que vem a gente tenha, então, a liberação aí do edital, e aí sim, né, com as empresas, com as operadoras fazendo as suas propostas e tendo as aprovações, a gente vai ter a implantação do 5G ao longo de 2021. Tá? Como eu falei, em 2020 a gente já teve um lançamento de uma funcionalidade do 5G, tá? Pela Claro, usando equipamentos da Ericsson, tá? Mas é algo ainda inicial. Tá? Eu acho que em 2021 é que a coisa realmente vai bombar. Bom, 2021 está quase aí, então... O Breno Lagoa perguntou, você acha que com a criação da patente do Apple Glass, outras marcas tenderiam a entrar no mercado de óculos com realidade aumentada? Eu acho que sim, porque
tem um mercado aqui muito grande, tá? Tanto para realidade aumentada quanto realidade mista. E a gente vê essas grandes empresas como a Apple, a Google, Facebook. O Facebook também está correndo por fora também. Eu não mostrei nada sobre eles, mas eles têm também muitas atividades para lançar o seu próprio óculos, e cada um com as suas características, né? Um vai focar mais no formato físico, o outro vai focar mais naquele campo de visão, o outro vai focar mais na resolução, quer dizer, tem espaço para todos, né? E aplicações não vão faltar, tá? Para cada um desses óculos. Deixa eu ver aqui a próxima. O Rodrigo Ferraz está por... Ah, não. Ele comentou uma pergunta acima. O Bruno perguntou: isso parece ser um tipo de tecnologia muito pouco acessível. Como alguém que gostaria de estudar essas coisas poderia começar sem os custos estratosféricos dos equipamentos? Legal, é uma ótima pergunta. Se você lembrar daquele meu slide lá sobre design, você consegue atuar e começar a ganhar competência, né, a trabalhar em atividades só com acesso pelaquela plataforma Unity. Eu falo Unity porque é o que a gente usa na Ericsson, então eu não conheço direito as outras, eu sei que elas são fortes também, mas a Unity é a principal. E como eu falei, tem treinamento free, muito treinamento, tá? Os treinamentos são pagos, são baratos, tá? E através dessa plataforma você já consegue desenvolver aplicações que envolvam realidade aumentada, que envolvam design 3D, sem precisar do óculos, porque a plataforma ela possibilita você simular essas aplicações de uma forma bastante, inclusive, próxima da realidade que seria utilizar os óculos, tá? Então, é possível, sim, começar e ganhar competência e, quem sabe, né, se engajar em alguma empresa aí para aí sim, eu concordo com você, os óculos ainda são proibitivos do ponto de vista de preço, são muito caros, né? São muito caros e ainda o que você falou, né, tem alguns que são muito pesados e não é um uso de rotina, né? Então, Exato. Bom, o Gustavo perguntou aqui: uma das grandes preocupações em relação às tecnologias VR/AR é preço dos produtos disponíveis, como a gente estava comentando. Por estar em uma fase de amadurecimento, a tendência é que os preços se tornem mais acessíveis no Brasil? Eu acho que sim, especialmente porque a gente tem uma concorrência, isso é legal, né? Você vê, né? Eu mostrei a Microsoft lançando o HoloLens 2, né? Alguém comentou da Apple, tem o Google Glass, então o Facebook está vindo com o seu óculos em breve, então essa concorrência vai fazer os preços baixarem. E as tecnologias elas estão evoluindo, elas estão cada vez ficando mais baratas nesse campo, tá? Então a gente tem adquirido alguns óculos e eu tenho visto essa queda nos preços, tá? Então ainda não está acessível para o usuário comum, tá? Mas eu acho que em breve. O Breno fez outra pergunta que é: o chip cerebral que o Elon Musk está tentando produzir, abre parênteses, onde ele afirma já ser possível tocar músicas no cérebro, fecha parênteses, poderia substituir a ideia dos óculos de realidade aumentada? Não, são tecnologias diferentes, né? A do Elon Musk, ela usa aquela interface cérebro-computador, né? Inclusive, a gente estava tentando trazer ela para a Ericsson também para uma demo que a gente quer controlar um drone através dessa interface, tá? Mas são tecnologias diferentes, tá? O que eu acredito é que elas vão também ser integradas, tá? Como eu falei lá com a visão computacional, com a inteligência artificial, todas essas tecnologias elas vão ser integradas e vão criar assim aplicações revolucionárias, tá? O Thales comentou aqui: atualmente vejo equipamentos de VR com diversos cabos. Algumas vezes não oferecem resolução satisfatória. Qual pode ser o futuro dessa tecnologia para reduzir essa complexidade? Pois é. O que acontece o cabo vai ser difícil tirar dos óculos de realidade virtual,
O que está acontecendo na realidade virtual é você fazer o uso, eu comentei bem por cima aqui, né, do Edge Cloud, né, para você justamente fazer um acesso rápido, né, aos jogos, aos aplicativos, e você ganhar em processamento aí e, de alguma maneira, resolver esse problema aí de resolução e de qualidade ruim das imagens, tá? O Pedro falou... não, o Pedro está comentando outra pergunta lá de cima. A Ellen perguntou: os estudos sobre grafeno vêm avançando cada vez mais. A Ericsson teria algum para utilização desse material em seus óculos e outros projetos? Ou em algum projeto? Não que eu conheça, eu posso tentar pesquisar aqui, não tenho nenhuma informação a esse respeito. Foi uma pergunta bem específica. A galera está agradecendo as respostas, aparentemente era isso mesmo que eles estavam procurando. Gente, não se esqueçam que a confirmação agora já está aberta, e aqui a galera já está colocando o link do programa de talentos da Ericsson, que o cara falou um pouquinho sobre. Bom, acho que era esse o tempo que a gente tinha para hoje mesmo. Queria agradecer de novo. Cara, se quiser falar algumas últimas palavras, aí fique à vontade. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Ericsson, tem ex-alunos ou alunos, né, que são da UFSCar, que estão trabalhando na Ericsson ou como estagiários, já foram contratados. Tem os professores da UFSCar que conhecem bem a gente, o Fábio, o Tiago, o Alexandre, né? Então é isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, ou ver esse link, né? Tem um vídeo bem legal, ou então contatem essas pessoas aí que eu acho que eles vão poder falar, espero que bem, da Ericsson. O Fábio estava até aqui na palestra, então acho que ele veio prestigiar junto, mas brigadão. Legal.